Eu sempre soube que não era feita para ser normal na minha família, mas nunca imaginei o quão cruel podia ser. Minha irmã gêmea, Luana, sempre foi aquela que todo mundo amava. Bonita, perfeita, com voz suave e jeito delicado. Eu, sempre a esquisita, a desajeitada, com um sotaque carregado que minha cunhada, a Lúcia, adorava usar para me humilhar na frente dos outros. Desde criança, ouvi sussurros, risadinhas abafadas e comentários venenosos, mas nada me atingia tanto quanto quando ela abria a boca para debochar do meu jeito de falar. Nossa, você fala tão estranho, parece de outro mundo, dizia com aquele sorriso falso enquanto toda a família caía na risada. Eu tentava esconder o nó na garganta, mas era impossível não sentir o peso daquela rejeição. Não era só a cunhada. Meu pai e mãe, cegos pela perfeição da Luana, simplesmente me ignoravam. Eu era uma sombra na casa deles, uma presença incômoda. Até meu irmão, que eu achava que poderia confiar, me virou as costas quando mais precisei. Vai embora, atrapalha, ele disse numa festa de família, com a irmã perfeita ao lado sorrindo satisfeita. A gota d'água foi quando decidi me candidatar para um emprego na ONG onde sempre quis trabalhar. Sabia que minhas chances eram pequenas, mas tentei. Na entrevista, meus nervos e o sotaque me traíram, e no dia seguinte, descobri que a Luana havia contado para a chefe dela que eu era incapaz, sem jeito, e que não sabia me portar em público. Fui sabotada pela própria irmã, minha própria família. A humilhação foi tamanha que senti o chão sumir sob meus pés. Naquela noite, quando fui para casa, pensei em desistir de tudo, mas algo dentro de mim acendeu. Talvez fosse a raiva ou a vergonha que me envergonhava mais ainda. Eu não podia deixar que eles vencessem. Mas a vida ainda tinha mais um golpe para me dar. Num dia de chuva pesada, quando estava voltando do trabalho, uma moto perdeu o controle e me atropelou. Lembro do impacto, da dor insuportável, do medo de não conseguir levantar mais. Fui hospitalizada com múltiplas fraturas e a promessa de que minha voz, que parecia incomodar tanto, poderia nunca mais ser a mesma. Enquanto eu lutava para sobreviver e recuperar minha fala, recebia poucas mensagens de apoio. A única que apareceu foi a Lúcia, não com palavras de conforto, mas com indiferença e sorrisos falsos. Luana, ela simplesmente desapareceu, como se eu nunca tivesse existido. Durante meses, o processo de reabilitação foi brutal. Fracassei, chorei, quis desistir, mas a minha voz, mesmo com as cicatrizes e a dificuldade para falar, era a única coisa que eu precisava para provar que estava viva e que não seria silenciada. Foi quando, meio sem querer, alguém que ouviu minha história nas redes sociais entrou em contato comigo. Uma organização internacional dedicada aos direitos das pessoas com deficiência me convidou para dar uma palestra na ONU. A ideia de que aquela mesma voz que Lúcia zombava pudesse ecoar em um dos lugares mais importantes do mundo parecia um sonho distante. Agora, aqui estou eu, tentando encontrar forças para aceitar esse desafio imenso, enquanto lembro das palavras cruéis, das traições e da dor que quase me calaram para sempre. Será que essa jornada que começou com rejeição e humilhação pode realmente virar uma história de redenção? Será que a voz que tentaram destruir será ouvida no palco da ONU? Aceitar o convite para falar na ONU parecia um daqueles desafios surreais que só acontecem com as pessoas que já foram jogadas no fundo do poço e resolveram cavar o próprio caminho de volta. Eu estava longe de estar pronta, muito menos perfeita. Ainda sentia a cicatriz do acidente toda vez que tentava falar, a voz ainda rouca, embargada. Às vezes mal reconhecia minha própria fala. E no fundo, a dúvida me corroía. Será que eu realmente merecia estar ali? Será que era só uma ilusão passageira? Mas algo dentro de mim insistia em continuar. Aquele convite era a chance que eu precisava para transformar a dor em força, para virar o jogo daquela família que me rejeitou. Não era só por mim, era por todas as pessoas que foram silenciadas, que foram tratadas como inferiores pelo simples fato de não serem certas, aos olhos dos outros. Comecei a me preparar para a palestra. Pesquisei exaustivamente sobre o tema, inclusão social e o combate à discriminação por sotaque e diversidade linguística, algo muito pessoal para mim. Cada palavra que eu ia escrevendo era uma parte do meu coração que eu deixava ali, em forma de texto. Lia, relia, corrigia até a exaustão, tentando garantir que a mensagem fosse clara, forte e verdadeira. Mas não era só o conteúdo que eu precisava cuidar. A voz, meu maior desafio, precisava ser treinada. Voltei a trabalhar com minha fonoaudióloga, que não poupava esforços para me ajudar a resgatar a clareza na fala e, acima de tudo, a confiança para me expor diante de tanta gente. As sessões eram intensas. Eu sentia a frustração me apertar a garganta todas as vezes que minha voz falhava, tremia ou sumia no meio das frases. A luz ecoava na minha cabeça, zombando do meu jeito de falar. Parece que está engasgando. Quem vai levar você a sério assim? Aquele veneno ainda estava lá pulsando, me ameaçando. Mas eu me recusava a ceder. O pior era a família. A ficha caiu ainda mais quando eu soube que Luana,
com quem eu esperava reconstruir algum tipo de relação, tinha comentado para conhecidos que minha palestra seria um fracasso. Que eu estava louca por acreditar que alguém levaria a sério uma pessoa com um jeito tão estranho de falar. Eu me senti partida ao meio. Como alguém que dividiu o mesmo ventre comigo poderia querer tanto me ver destruída? Mas, dessa vez, o ressentimento não me consumiu. Usei isso como combustível. No meio de toda essa preparação, recebi um telefonema inesperado. Era o presidente da ONG que me convidou. Ele tinha ouvido meu discurso durante os ensaios, e disse que eu tinha uma mensagem única e necessária. Que minha voz era poderosa exatamente porque era real, autêntica, e que o mundo precisava ouvir isso. Naquele instante, uma mistura de lágrimas e risos tomou conta de mim. Depois de tudo que passei, ouvir que minha diferença podia ser meu maior trunfo foi libertador. Chegou o dia da viagem para a ONU. Eu estava em Nova York, sozinha, mas com a sensação de carregar uma legião invisível comigo, as pessoas que foram rejeitadas, humilhadas e silenciadas. Eu não podia desapontá-las. A preparação final foi intensa. A equipe técnica fez ajustes no microfone para ajudar com minha voz, a segurança da organização me acompanhou o tempo todo. Antes de subir ao palco, meus pensamentos se misturavam entre medo e esperança. Minha voz ainda trêmula. A sala cheia de pessoas importantes, jornalistas, ativistas de todo o mundo. Quando comecei a falar, a insegurança tentou me dominar. Minha voz falhou, engasgou. Senti o olhar de todos, como se julgassem cada palavra. Aquele momento me trouxe um flash do passado, a Lúcia rindo, a família me ignorando. Mas em vez de me calar, eu respirei fundo e continuei. Cada palavra era um grito contra a rejeição, uma prova de resistência. Falei do preconceito por sotaque, das tentativas de me silenciar, do atropelamento e da reabilitação. Contei como minha voz, apesar das dificuldades, podia romper barreiras. Quando terminei, a sala explodiu em aplausos. Pessoas vieram me cumprimentar, dizer que minha história tocou seus corações. Um jornalista me perguntou se eu aceitaria dar entrevistas para ampliar essa luta. Eu aceitei. O que eu não esperava era o impacto que isso teria na minha família. No dia seguinte, recebi mensagens. Minha mãe, emocionada, pediu desculpas pelo que disse e por não ter me apoiado. Meu pai ficou em silêncio. Meu irmão não respondeu. E a Lúcia? Ela simplesmente sumiu, mas o pior foi ouvir que a Luana estava furiosa, dizendo que tudo aquilo era uma palhaçada. O choque de ver que minha família não estava preparada para minha transformação foi enorme, mas eu já não dependia deles para ser feliz. Minha voz já tinha ecoado muito além da casa onde fui rejeitada. No entanto, a paz que eu esperava não veio. Um novo problema surgiu, tão inesperado quanto devastador. Na manhã seguinte da minha palestra, quando cheguei em casa, encontrei a porta arrombada. Meu apartamento havia sido revirado, documentos importantes e meu laptop sumiram. Era claro, alguém queria apagar tudo que eu tinha construído. Será que aquela sabotagem tinha vindo de dentro da minha própria família? Ou teria outro inimigo oculto que eu ainda não conhecia? O medo e a desconfiança voltaram a me consumir. Eu precisava descobrir quem estava por trás disso antes que perdesse tudo, e mais do que nunca, precisava fortalecer minha voz para enfrentar essa batalha. Quer que eu continue com a parte 3? Vou contar como enfrentei essa sabotagem, os confrontos com a família e a transformação final que mudou minha vida para sempre. O ar frio daquela manhã parecia carregar um peso maior do que a temperatura anunciava. Eu entrei no apartamento e senti meu coração apertar ao ver a porta escancarada, como se uma tempestade tivesse passado por ali. Meus olhos varreram a sala revirada, gavetas abertas, papéis espalhados, meu laptop, documentos importantes, tudo desaparecido. O chão parecia um campo de batalha, mas o pior era a sensação cruel. Alguém tinha invadido não só meu espaço, mas a minha vida. Naquele instante, todas as inseguranças e medos que eu havia enterrado voltaram com força total. A sabotagem não era mais uma teoria, era real, palpável. A dúvida martelava na minha mente: quem faria algo assim? Alguém da minha família? Ou alguém que se sentia ameaçado pela minha ascensão? Eu tentei ligar para a polícia, mas o frio na barriga me travou. Quem acreditaria que minha família, que deveria me proteger, pudesse estar envolvida? E se não fosse eles? Se tivesse inimigos que eu nem sabia que existiam? No meio desse caos, decidi não me afundar na desesperança. Usei o pouco que me restava, meu celular antigo, minha voz ferida, e principalmente, minha vontade de lutar. Publiquei um relato sincero nas redes sociais, contei sobre a invasão, a tentativa de apagar meu trabalho, e claro, sobre a trajetória dolorosa que me trouxe até ali. Para minha surpresa, a resposta foi imediata. Mensagens de apoio vieram de todos os cantos, gente que nunca tinha me visto pessoalmente, mas que se emocionou com minha história. Algumas pessoas até ofereceram ajuda para recuperar meus arquivos, outros para me proteger. Foi como se eu tivesse ganhado uma nova família, muito maior e mais forte do que aquela que me rejeitou.
Mas, no fundo, eu ainda precisava encarar o que havia acontecido em casa. Decidi então confrontar minha irmã Luana. Pedi que ela me encontrasse para conversarmos. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava que ela me explicasse por que queria me destruir. Afinal, éramos irmãs, e eu ainda tinha um pedaço de esperança, por mais minúscula, de que aquela conexão pudesse ser resgatada. Nosso encontro foi frio, tenso. Ela não conseguiu disfarçar o desprezo, a raiva. Você está louca se acha que vou ajudar você a conseguir alguma coisa, disse, com aquela voz firme que eu tanto conhecia, mas que agora me perfurava como uma lâmina. Você sempre foi a fracassada da família, e agora tenta aparecer na mídia como se fosse vítima. Ninguém se importa com você. Aquilo doeu mais do que qualquer zombaria do passado. Era como se todas as feridas se abrissem ao mesmo tempo. Eu quis chorar, gritar, fugir, mas respirei fundo e disse, com a voz ainda trêmula, não preciso da sua aprovação, Luana. Eu me levantei sozinha, e vou continuar em pé, com ou sem você. Saí daquele encontro com o coração pesado, mas com uma certeza, não podia mais depender da aprovação dela, nem da família toda. Minha vida tinha que seguir, e eu tinha que construir minha própria história, longe daquela sombra. A partir dali, minha prioridade virou reconstruir o que perdi na invasão. Recomecei a escrever, buscar parcerias, aceitar convites para entrevistas. A mídia começou a se interessar mais pela minha história, pelo meu sotaque, pela luta contra o preconceito linguístico. As portas que antes estavam fechadas começaram a se abrir, e em meio a essa transformação, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Recebi um convite para participar de um documentário internacional sobre pessoas que superaram rejeição familiar e preconceitos sociais. Era uma oportunidade única para levar minha mensagem a ainda mais gente. Eu aceitei. Durante as filmagens, revivi cenas do passado que me fizeram estremecer. As risadas da Lúcia, o silêncio dos meus pais, o desprezo da minha irmã. Mas também pude mostrar meu presente, minha força, minha voz que já não tremia tanto. Vi o quanto havia crescido, e isso me encheu de orgulho. Porém, a história estava longe de acabar. Na estreia do documentário, enquanto eu estava no palco respondendo perguntas da plateia, senti um frio na espinha. Uma mulher na audiência parecia me observar com um olhar que eu não conseguia decifrar. Depois do evento, fui abordada por uma pessoa que disse conhecer detalhes sobre a sabotagem no meu apartamento. Segundo ela, alguém próximo de mim estava por trás daquele ataque, alguém que queria me fazer desistir. Meu coração disparou. Quem poderia ser? Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei uma carta anônima. A mensagem era clara e ameaçadora. Você não vai continuar falando. Vamos garantir que sua voz fique para sempre calada. Era o pior tipo de medo, o medo da violência silenciosa, do ataque invisível. Naquele momento, percebi que minha luta tinha se tornado maior do que eu mesma. Que minha voz, mesmo marcada por cicatrizes, era uma ameaça para aqueles que querem manter o poder com o silêncio. Mas também percebi que não estava mais sozinha. Havia gente ao meu lado, e minha voz seria ouvida, não importa o que tentassem fazer. Eu me preparei para o próximo capítulo dessa guerra silenciosa, a batalha pela minha voz, pela minha dignidade, pela minha vida. Quer que eu continue com a parte 4? Vou contar como enfrentei essa ameaça direta, a reação da minha família e o desfecho dessa história que parecia não ter fim. Quando li aquela carta anônima, senti um frio congelante se espalhar pela minha espinha. Não era mais só sabotagem ou desprezo, era uma ameaça direta, clara, brutal. Eles queriam me calar para sempre. E eu tinha que decidir, me esconder ou lutar. Não sou do tipo que foge. Nunca fui. Então, respirei fundo e jurei que minha voz, mesmo trêmula, mesmo marcada pela dor, continuaria sendo ouvida. Comecei a tomar medidas. Instalei câmeras, mudei minhas rotinas, avisei a polícia. Mas o que mais me surpreendeu foi o apoio inesperado que recebi, uma equipe de segurança, voluntários e amigos que conheci durante a preparação da palestra e as entrevistas. Pessoas que acreditavam na minha luta e estavam dispostas a me proteger. E no meio desse turbilhão, decidi confrontar minha família uma última vez. Marquei um encontro com meus pais, meu irmão, Luana e até a Lúcia, aquela mulher que tinha passado anos debochando do meu jeito de falar e que agora estava ausente. Talvez por medo ou vergonha. Cheguei na casa dos meus pais com o peito apertado, o medo misturado com a coragem que só a indignação pode trazer. Na sala, o silêncio era cortante. Eles não sabiam o que esperar. Eu falei. Falei sobre tudo. A rejeição, a humilhação, o acidente, a luta para recuperar minha voz e a vergonha que sentia por ter sido invisível para eles por tanto tempo. Falei com a voz firme, mesmo que o coração tremesse. Perguntei, sem rodeios, quem havia invadido meu apartamento, quem queria me calar, quem tinha tentado destruir minha vida. Ninguém respondeu. Então, de repente, Luana falou. Sua voz era dura, mas cheia de ressentimento. Você nunca vai entender a dor que a sua presença causou aqui. Você sempre foi a estranha, a falha.
A sabotagem foi para proteger a família, para proteger o que realmente importa. Meu peito doeu, mas não me derrubou. Proteger o quê? A ilusão, a mentira. Vocês destruíram tudo que eu era, só para manter a fachada perfeita. Mas eu sou real, e eu vou continuar existindo, mesmo que vocês não queiram. Foi um momento tenso, onde o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Eu vi o choque nos olhos deles, talvez porque, pela primeira vez, alguém os desafiava daquele jeito. Voltei para minha casa com a sensação de que alguma coisa tinha mudado, talvez a minha coragem, talvez a percepção deles. Nos dias seguintes, a investigação policial começou a ganhar força. As câmeras da rua mostraram um carro suspeito rondando meu prédio na noite do arrombamento. E com a ajuda de um investigador particular que contratei, pistas começaram a apontar para um nome surpreendente: o irmão mais velho da Lúcia. Ele tinha motivos próprios, inveja do sucesso dela, rancores antigos, e parecia disposto a usar minha história como arma para ferir a cunhada. A polícia iniciou uma operação discreta para capturá-lo. Enquanto isso, eu me preparei para voltar à ONU, agora não mais como uma novata, mas como uma voz que o mundo reconhecia. Meu discurso ganhará uma força ainda maior. A experiência do ataque e da tentativa de silenciamento tornou minha mensagem mais urgente e poderosa. No dia da minha segunda palestra, olhei para a plateia cheia de olhos atentos e respirei. Falei da importância de resistir à exclusão, de lutar contra o preconceito, e da necessidade de proteger a diversidade de vozes, todas as vozes, inclusive aquelas que, como a minha, foram consideradas estranhas ou indesejadas. Quando terminei, recebi aplausos calorosos, mas também mensagens de solidariedade e esperança do mundo todo. Aquela voz, que um dia foi zombada, estava agora quebrando barreiras e tocando corações. Pouco depois recebi a notícia: o irmão da Lúcia foi preso e confessou a tentativa de sabotagem. Ele alegou que agiu sozinho, querendo ferir quem fosse para atingir a Lúcia. Um golpe baixo, uma manobra cruel. Mas para mim, aquilo era mais do que uma vitória judicial. Era a prova de que eu não estava sozinha, que minha voz importava, e que eu podia sobreviver até aos golpes mais baixos. E a família? Ainda distante, ainda dividida. Mas, por incrível que pareça, algumas coisas começaram a mudar. Minha mãe me ligou, chorando, pedindo perdão. Meu pai mandou uma mensagem dizendo que estava orgulhoso de mim, mesmo que tivesse dificuldade em expressar. Luana, por outro lado, manteve o silêncio. E Lúcia nunca mais apareceu. Eu havia quebrado o ciclo de rejeição e silêncio, mas a cicatriz daquela batalha ainda estava ali, marcada na minha voz, no meu corpo e na minha alma. Porém, algo me dizia que aquele era só o começo de uma jornada ainda maior. Enquanto celebrava minhas conquistas, recebi uma mensagem anônima com uma frase que parecia um enigma: a voz que você acha que venceu ainda pode ser usada contra você. Cuidado com o que vai dizer em seguida. O suspense voltou. Será que a luta tinha mesmo acabado? Ou havia algo mais, uma sombra maior à espreita? Eu precisava estar pronta, não só para falar, mas para ser ouvida, compreendida e respeitada, custe o que custar. Quer que eu continue e finalize a história? Posso fazer a parte 5, com o desfecho dessa saga de rejeição, luta e redenção. A mensagem anônima que recebi naquela noite deixou minha mente girando em um turbilhão de dúvidas. A voz que você acha que venceu ainda pode ser usada contra você. Cuidado com o que vai dizer em seguida. Quem teria enviado aquilo? O que significava? Mais importante, como alguém ainda poderia ameaçar a minha liberdade? Depois de tudo o que passei, o atropelamento, a sabotagem, a rejeição, a traição da própria família, eu achava que havia enfrentado o meu pior pesadelo. Mas aquela frase era como um soco no estômago, um aviso claro de que a luta estava longe de terminar. Naquela mesma semana, comecei a notar coisas estranhas, telefonemas com silêncio do outro lado, pessoas observando meu prédio, minha correspondência sendo interceptada. Tudo indicava que alguém estava me vigiando, tentando descobrir minhas fraquezas. Foi quando uma amiga próxima, que havia ajudado na minha recuperação, me alertou sobre uma campanha difamatória crescendo nas redes sociais. Postagens anônimas, vídeos manipulados, mensagens falsas tentando minar minha credibilidade, atacando minha voz, meu passado, minha moral. Mais uma vez minha história estava sendo usada como arma contra mim. Eu tinha virado um alvo. Mas desta vez, eu não estava sozinha. Um grupo de ativistas, jornalistas e até figuras públicas que se sensibilizaram com minha trajetória se mobilizaram para me proteger e desmentir as mentiras. Juntos, formamos uma rede de apoio que fortaleceu ainda mais minha voz. Enquanto isso, decidi me afastar temporariamente das redes sociais para focar na minha saúde mental e física. A pressão era enorme, e a ferida aberta pelo ataque de ódio precisava de cuidados. Foi num desses momentos de reflexão que recebi um convite inesperado: participar de uma conferência global sobre direitos humanos, onde poderia contar minha história para uma audiência ainda maior, incluindo líderes mundiais, diplomatas e ativistas.
Era a chance que eu precisava para virar o jogo de vez. Na conferência, o nervosismo bateu forte, mas lembrei do caminho que percorri. Subi ao palco com a voz firme, apesar do cansaço e das cicatrizes. Falei da importância da inclusão, do respeito às diferenças e da luta contra o preconceito em todas as suas formas. E principalmente falei sobre a força de continuar falando, mesmo quando o mundo quer te calar. O discurso emocionou a plateia. Alguns líderes se aproximaram para me parabenizar, e várias organizações internacionais manifestaram interesse em apoiar projetos para combater a discriminação linguística e a exclusão social. Mas o impacto maior veio depois, quando minha história foi divulgada em canais internacionais, mostrando não só a dor da rejeição familiar, mas a força da redenção e da resistência. Com o tempo, até minha família começou a perceber que a fracassada, que eles desprezaram, havia se tornado uma mulher forte, respeitada e capaz de mudar realidades. Minha mãe, emocionada, veio me visitar. Chorou, pediu perdão várias vezes e pediu para fazer parte da minha vida novamente. Meu pai, ainda reticente, começou a se abrir, mostrando sinais de orgulho e apoio. Até Luana, a irmã que tanto me rejeitou, entrou em contato. A conversa foi difícil, cheia de mágoas e ressentimentos, mas foi o início de uma tentativa de reconstrução. Quanto a Lúcia, nunca mais tive notícias. Talvez tenha percebido que não adiantava mais tentar me derrubar, mas a maior vitória não veio deles. Veio de mim mesma. Eu me reencontrei, me aceitei, e descobri que minha voz, com todos os seus erros, tropeços e marcas, era minha maior força. Hoje, quando me ouço falando, seja numa palestra, numa entrevista ou numa conversa simples, sinto orgulho da mulher que me tornei. A mulher que enfrentou o desprezo, a sabotagem e o medo, e que, contra todas as probabilidades, fez sua voz ecoar na ONU e em todo o mundo. A luta continua, claro. O preconceito não desaparece da noite para o dia. Mas agora eu sei que posso resistir, que posso inspirar, e que minha história pode ajudar outras pessoas a encontrar a coragem para serem elas mesmas. Se há algo que aprendi é que a rejeição pode até tentar nos quebrar, mas a redenção é a faísca que reacende a alma.